fazer. E bom dia, pessoal. Bom dia. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre CAPS, sobre o Departamento de Saúde CAPS que existe aqui em Franca, né? Hoje nós temos 2 CAPs, que é o CAPS 3 Renascer e o CAPS 3 Florescer. Então nós vamos falar exatamente desses 2 departamentos aqui hoje, tá certo? E eu vou trazer para vocês um pouquinho de como ele funciona, como a gente trabalha aqui os 2 CAPs. E trazer um pouquinho das estratégias que a gente usa. E toda estratégia de CAPs, ele é trabalhado. Nós vamos usar aqui alguns slides, né, para apresentação, para eu me nortear. Mas às vezes eu vou e volto, tá bom? Porque eu vou falando mais das coisas que eu já sei, que eu já estou acostumada. Pode passar. Então, gente, aqui é uma breve definição do que é um CAPS, né? Um CAPS é um centro de atenção psicossocial com a rede toda. Por quê? Porque o paciente que vem aqui no CAPS, em algum momento, ele é da rede. Ele não é só do CAPS. Então, nós temos que trabalhar em parceria. Então, o RAPS é só um dispositivo da saúde mental. É um parceirinho ali da rede, né, da RAPS, para vocês entenderem o que é, então, o CAPS. E nós temos, então, como eu falei aqui, né, 2 CAPs em Franca. Tristezas leves, né? Então isso é bem importante que a gente entenda. Por quê? Porque todo o dispositivo de saúde mental, às vezes existe uma certa dificuldade até em buscar essas pessoas. Então, de buscar esses dispositivos, tá certo? Então, às vezes, é mais fácil procurar o CAPS, porque existe uma equipe multidisciplinar, tá certo? Pessoal, nós estamos aqui ao vivo também, né? Nós estamos aqui ao vivo com a Unifacef, com a medicina da Unifacef, e pode ser que tenha algum momento que a gente tenha que dar uma paradinha, reorganizar aqui né, a parte aqui da informática, que pode ser que aconteça alguma situação inusitada aí. Certo? Não? Então, só um minutinho que a gente já continua. Nós estamos conectando aqui novamente, né, com a Unifacef, para a gente dar continuidade. Quando tiver tudo ok, a gente volta a gente reinicia aqui.
Só mais um minutinho que a gente já dá continuidade aí. Depois também eu vou deixar o meu número de contato, se tiver alguma pergunta que eu não consegui responder agora, né, eu posso responder depois. Tá bom, pessoal? Olá, Eliane, tudo bem? Olá, Valéria, tudo bem? Tá me entrar em contato, porque a gente estava com alguma dificuldade de entrar aqui para falar com você, para ver, né? Primeiro a gente queria agradecer, né, por ter aberto esse espaço para conversar com a gente um pouquinho, falar um pouquinho do carro. Sim. São alunos do 3º ano de medicina, tá? E alguns já foram semana passada, né? Sim. E outros vamos ver como vai ficar as possibilidades de ir nas próximas. Tá bom? Então, desde já agradeço a tua generosidade para nos falar com a gente. Eu que agradeço, Valéria, aí a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho de CAPS e falar de coisas que a gente gosta, né, que a gente trabalha com prazer, é sempre com prazer imenso. Então, assim, estou sempre aqui disponível, né, para esses eventos e gosto muito de falar do trabalho que a gente faz aqui em Franca. Então vamos lá. Eu até queria, desculpa, que você também se apresentasse, né, antes, né? Ah, sim. Meu nome é Eliane, né? Eu sou administradora, é a minha primeira graduação, e psicologia é a minha segunda graduação. Eu venho aí de uma trajetória de saúde mental já há alguns anos, né? Eu tenho, anterior à Franca, eu tenho 30 anos de saúde e 14 anos especificamente só em saúde mental. Então, tenho uma experiência aí especificamente em CAPS, estruturei alguns serviços, né, de saúde mental em outros municípios que eu já morei. E atualmente, aqui em Franca, estou há 2 anos e meio, mais ou menos, e fui convidada para vir para Franca para estruturar o CAPS. Né? No primeiro momento, o CAPS 3 Florescer, que foi o primeiro dispositivo de saúde que nós estruturamos, e agora, recente, que foi em agosto do ano passado, estruturamos também o CAPS Renascer, que é o CAPS AD. Né? Então, estamos aí nessa empreitada, né, da saúde mental para conseguir fazer um trabalho da melhor maneira, e a gente busca realmente um trabalho em excelência na saúde mental. Então, até para que se entendam como que é a condição do CAPS, né, aqui em Franca, nós somos um departamento, uma equipe privada, somos profissionais da Fundação Allan Kardec, e a prefeitura terceirizou a gestão dos CAPs para a Fundação Allan Kardec. Né? Então, nós somos uma equipe privada que presta um serviço público, né, aí na prefeitura. E é mais ou menos isso. Ok? Então vamos dar início, né? Eu vou então retomar um pouquinho o que eu tinha falado, porque acho que comecei um pouquinho antes de me apresentar, me desculpem, mas vamos falar um pouquinho. Então eu citei um pouquinho, né, que nós vamos falar realmente da saúde mental aqui de Franca, o que nós temos aqui em Franca, que são os 2 CAPs hoje em pleno funcionamento. Então nós temos o CAPS 3 Florescer e temos também o CAPS AD 3 Renascer. E como eu estava falando, o CAPS Florescer, ele é um departamento que a gente atende pacientes com transtorno mental grave ou severo. E
Atendemos apenas a região de Franca, ele não é um CAPS regional, nós atendemos apenas a região aqui de Franca e trabalhamos no intuito de ressocializar esse paciente, tentando ao máximo aí evitar internações psiquiátricas. E esse CAPS, ele tem 2 anos e meio, mais ou menos, né? 2 anos e um pouquinho. Então, assim, nós estamos estruturando todas as questões aqui do CAPS Florescer. E temos, então, o CAPS Renascer. Lembrando que o CAPS Florescer, ele atende uma população de maior idade, a partir de 18 anos. O CAPS Renascer, ele é um CAPS AD, ele é um CAPS que atende pacientes em uso de substância psicoativa. E todos esses serviços, gente, que eu estou citando aqui, são serviços que atendem a população sem custo nenhum, né? Não é um trabalho, é uma equipe privada que presta um serviço público. Então isso é interessante que fique bem claro para todas as pessoas. O CAPS, ele está de portas abertas para quem precisar, né? Nesse contexto que estamos dizendo aqui. E o CAPS AD é um CAPS que atende pacientes com transtorno mental. O CAPS AD é um CAPS que atende pacientes em uso de substância psicoativa. Eliane, mas é só substância psicoativa? Não, qualquer dependência que cause um dano para a vida da pessoa, do indivíduo. Nós temos pessoas que de repente tem uma dependência de outras questões. Por exemplo, uma dependência de jogar algum tipo, né, de jogo de azar, por exemplo. Né? Nós temos também, para citar um exemplo, que não é só substância psicoativa que causa dependência, certo? E esse CAPS, o CAPS AD, nós atendemos a partir de 14 anos de idade, tá? Então nós também atendemos aí uma faixa etária maior, diferente do CAPS Florescer, ok? A gente está tentando passar aqui, gente, já vai. Agora. Nós vamos colocar, dá para colocar esse videozinho aí? Esse videozinho, ele fala um pouquinho da Fundação Allan Kardec, que é a nossa fundação, né? Que é a nossa empresa. A gente vai ver se consegue colocar esse vídeo aí para vocês verem. É um vídeo de 1 minuto e meio, tá? Se não der, a gente vai conversando aqui. Se der, a gente volta com esse vídeo no final. Gente, então aqui a gente está ao vivo, então algumas coisas vão acontecendo, né? Aqui, gente, tem uma foto da inauguração do CAPS 3 Florescer, né, que foi aí na gestão passada. Nós temos então uma foto aqui, que é o presidente, né, da fundação, Mário Arias. O nosso ex-prefeito Gilson, né, que foi na gestão do Gilson, e o nosso secretário de saúde, Dr. Rodolfo, e eu ali, né, cortando a faixa da inauguração, então, do nosso primeiro CAPS, certo? Então, esse foi em 3 de dezembro de 2018, o primeiro CAPS, o CAPS Florescer, 3 de dezembro de 2018. E depois nós temos aí uma foto do segundo, né, da segunda inauguração, que aí foi já do CAPS Renascer, do CAPS AD Renascer. O que aconteceu, ele está
ele está nascendo agora, né? Nós inauguramos aí em 3 de agosto do ano passado, em plena pandemia. Né? Então a gente conseguiu, apesar de todas as dificuldades, né, nós conseguimos aí inaugurar, capacitar toda uma equipe, né, que antes de iniciar todo o trabalho de um CAPES, eu fiz o processo de recrutamento dessa equipe e foi um mês inteiro de treinamento, de capacitação, né, para as pessoas conhecerem o que é o CAPES, como é o trabalho de um CAPES. Então, nós conseguimos, com todo o cuidado possível, né, não tivemos nenhum caso dentro até a inauguração, fomos ter um caso de profissionais aqui no início desse ano, foi muito bom, né? Então, eu digo que a gente foi muito protegido pelo universo, né, vamos dizer assim, e a gente conseguiu trabalhar estruturando aí todo o serviço como está hoje, e hoje, inclusive, por orientação aí da Secretaria de Saúde, nós estamos trabalhando com portas abertas, estamos inclusive recebendo aqui os pacientes, nada foi cancelado. Inclusive, né, as terapias todas mantidas para que não haja nenhum prejuízo para quem nos procura. Eu gostaria de explicar um pouquinho como que esses pacientes eles chegam até o nosso serviço. O CAPES, como eu disse, ele é um serviço de portas abertas, né? O CAPES Florescer e o CAPES AD Renascer. Porém, o CAPES Florescer, nós pedimos que seja feito o encaminhamento para que a gente consiga dar um melhor atendimento. Porque no início o fluxo era intenso. Aí vocês podem falar, Eliane, mas a portaria fala que o CAPES teria que ter portas abertas. Sim, mas a gente não consegue um CAPES só aqui Florescer, um CAPES para atender transtorno mental. Ele não daria conta de uma população aí em Franca de quase 400 mil habitantes, né? Então, o que a gente faz? A gente solicita que a pessoa passe por um médico anterior à vinda ao CAPES, um clínico geral, né, um médico da sua referência, e que ele venha com um encaminhamento. Então, aqui dá para vocês conseguirem entender, todos os departamentos, né, eles nos encaminham, todas as áreas, eles nos encaminham às UBS, a UPA, quando a gente recebe esse paciente aqui e que a gente às vezes não consegue dar continuidade aí ao atendimento, ou que por alguma forma a gente não acha que precisa de um atendimento maior, por exemplo, no CAPES Florescer, pode ser que tenha um paciente com risco de morte. E nós, enquanto CAPES, nós não temos nenhum dispositivo de urgência. E como a gente não tem nenhum dispositivo de urgência e a gente tem uma equipe noturna, como nós somos um CAPES 24 horas, nós temos uma equipe noturna que não é tão grande assim, quando existe um risco de morte, a gente prefere encaminhar então para o pronto-socorro. O pronto-socorro faz uma avaliação e encaminha esse paciente para a CROSS, para a Central de Regulação, onde é feito o encaminhamento para o hospital psiquiátrico, se necessário. Então, a gente tem a urgência psiquiátrica na rede, né, que são nossos parceiros. Então, em alguns momentos, a gente não consegue. E é por isso que a gente precisa ter o máximo de pessoas que realmente têm uma necessidade gritante de CAPES. Porque senão a gente vai ficar atendendo, às vezes, não que não seja importante uma pessoa em sofrimento, não estou dizendo isso de maneira alguma, mas existem transtornos mais importantes no sentido de sofrimento, de dor, e que nesse caso precisa de uma equipe multidisciplinar,
né? Uma equipe multidisciplinar que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí todos os profissionais que trabalham em CAPS. Então, por isso a gente faz uma pequena triagem para aquelas pessoas que chegam no CAPS Florescer, para que a gente possa dar o melhor atendimento possível, né? Mas todos os departamentos, eles podem encaminhar, tá? O CAPS AD, nós não precisamos de encaminhamento. O CAPS AD Renascer é um CAPS que ele é porta aberta. Então, se o paciente chegou aqui, nós já vamos recebê-lo e sempre tem um profissional de plantão, isso nos dois CAPs. Fica sempre um profissional de plantão, porque às vezes aquele paciente que não tem um projeto terapêutico naquele dia, ele precisa chegar e precisa ser acolhido. Então, nós temos sim um profissional de plantão em cada CAPs todos os dias. Ok? Acho que é importante falar um pouquinho sobre isso, né? Como se dá a chegada de um paciente aqui no CAPS. O paciente chegou aqui, ele é atendido por esse técnico de plantão. Esse técnico de plantão, ele é um profissional da equipe técnica, que pode ser o enfermeiro, o assistente social, pode ser o educador físico, pode ser o terapeuta ocupacional, pode ser o psicólogo. Esses profissionais, eles ficam no atendimento do plantão, que a gente chama aqui de plantão. A partir do momento que esse paciente ele é recebido no plantão, ele passa por uma triagem e através dessa triagem, triagem / consulta, a gente pode chamar assim. E através desse primeiro contato é feito para ele, é traçado para ele, se a gente entende que ele precisa de CAPS, é traçado para ele um PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. O PTS é o esquema que ele vai seguir para se tratar no CAPS. E como que é feito isso? É feito de acordo com a singularidade daquele paciente que nos procura. Por isso, um projeto terapêutico singular e não individual, que é diferente, né? Então, a gente trabalha com a singularidade do indivíduo que nos procura. E através desse contato, conversando com essa pessoa que nos procura, é traçado para ele um projeto terapêutico singular, um PTS. E aí, começa-se o tratamento, né? E através desse primeiro contato, define-se para esse paciente que nos procura um técnico de referência. Esse técnico de referência, ele pode ser qualquer um desses profissionais que eu citei, tá? É a referência do paciente dentro do CAPS. Se eu sou a técnica de referência de um paciente do senhor José Maria da Silva, Eliane, olha, hoje eu não posso ir porque aconteceu um fato aqui inusitado na minha família, tá? Então eu não vou. Então não coloque falta para mim na minha oficina. Ok, seu José, tudo bem. Então, é tudo. Ó, tô sem medicação, vou ter que faltar na minha consulta. Então, o técnico de referência, o nome já diz, né? É a referência daquele paciente dentro do serviço. Ok? E aí, gente, como eu falei aqui, aí vamos só acabar de estruturar aqui, então, esse caminho, né, desse paciente dentro do hospital. Às vezes eu olho ali para ver se eu não esqueci de falar nada. E aí, ele chegou aqui no CAPS, né? Aqui eu estou dizendo porque eu estou no CAPS Renascer, tá? Ele chegou aqui, nós estruturamos para ele esse projeto terapêutico singular com o mínimo de tempo possível, tá? Se o paciente chegar para nós e falar assim, nossa, essa aqui é a minha casa, nós temos que falar para ele, não, aqui não é a sua casa, né? E nós não somos também a sua família.
Nós somos os profissionais que vão tratar você por um período curto, e você vai seguir a tua vida, né? Não é aqui a sua casa. Então isso tem que ficar muito claro, porque senão o paciente ele desvincula da vida que ele tem lá fora e ele quer apenas o CAPS. E ele vai começar a ter crises para ser desvinculado. Então nós enquanto profissionais, nós temos que ter um cuidado muito grande para a gente não achar que nós somos ambivalente e que nós sabemos cuidar desse paciente e não podemos transferir para a rede. Por isso que o trabalho com a rede, né, o vínculo com a rede, ele tem que ser amplo, ele tem que ser muito intenso, para que a gente tenha também segurança e que tenha o coração aberto, né, para poder devolver esse paciente. Então, é muito importante, né, o profissional trabalhar aí, às vezes, né, o desapego, em alguns momentos a frustração. Então é muito importante tudo isso quando a gente trabalha com saúde mental, tá certo? E aí, se ele está aqui, cumpriu o seu projeto terapêutico por X semanas, dentro do que foi definido ali para ele, e aí depois ele vai embora, né? Ele vai seguir a vida, ele vai trabalhar, ele vai ficar com a sua família, ter uma vida normal. Ah, mas quem tem transtorno mental ou quem está em uso de substância ou existe uma dependência ao uso de substância não pode ter vida normal? Pode sim. E é isso que a gente tem que falar tudo com eles, né? Que quem tem sim um transtorno talvez tenha uma dificuldade maior, dependendo do grau, né? Lógico, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, mas geralmente dá para a gente devolver essa pessoa, né, esse paciente para a sua vida, para a sua comunidade. E aí a gente devolve essas pessoas para a atenção básica, ou em alguns casos talvez a gente precise chamar ajuda, a gente precisa pedir ajuda. Se existe um caso, uma crise, né? Talvez a gente tenha que chamar o SAMU, que são nossos parceiros também, e às vezes a gente tem que levar esse paciente de uma forma mais firme, porém para evitar um mal maior, para evitar um risco de morte, certo? Para quem já conhece, né, o CAPS Florescer, aqui é só uma forma de mostrar um pouquinho. O CAPS Florescer, ele é feito por departamentos, por casinhas, e cada casinha tem um atendimento específico, tá? Então, o paciente chega, ele vai até a recepção, da recepção ele passa pela triagem, ele ou vai para o consultório médico. Aqui acho que tá meio ruim, né, pessoal, para enxergar a apresentação, acho que não está dando, mas depois eu posso disponibilizar a apresentação se vocês quiserem, para ficar mais claro para vocês entenderem. Então, esse caminho aqui é aquele todo que eu já disse para vocês, dentro, né, do departamento. Lá no CAPS Florescer nós temos uma horta, nós temos uma quadra, é um espaço bem maior. A gente trabalha muito, né, com educador físico e psicólogo, terapeuta ocupacional e enfermeiro. Então, essa mistura, né, de saberes é muito rico, é uma coisa incrível para que a gente possa fazer um trabalho da melhor forma possível. Aqui a gente fez também um pouquinho do CAPS Renascer, né? O fluxo, como eu falei para vocês, como que ele é organizado: chegada, atendimento do técnico de referência, estruturação de PTS, cumpre-se o PTS, participando aí das oficinas.
trabalhando a singularidade, trabalhando família, que é importantíssimo para que esses vínculos sejam fortalecidos, porque muitas vezes a família, na maioria das vezes, a família não aguenta mais. E não é porque a família é ruim, não é por causa disso, gente, é porque não dá conta. A família também está adoecida. Então nós temos que trabalhar muito a família, nós temos que cuidar dessa família e ajudar para que essa família possa receber de volta esse seu filho, seu marido, seu irmão, e consiga dar conta, né, de sustentar aquele amor incondicional, que às vezes está tão desgastado que as pessoas não conseguem, né, mais dar conta daquilo, certo? Eu falei um pouquinho aí sobre o técnico de referência, né? O técnico de referência é aquele profissional que realmente é a referência do paciente quando está aqui dentro. E ele tem todas as obrigações relativas ao paciente, tá? É ele que faz o contato com a família, ele que marca a reunião de família se precisar. Então, só um pouquinho do que eu já falei, né? E a gente ainda tem uma reunião com o técnico de referência, uma reunião semanal. Os pacientes vêm, sentam com o seu técnico de referência e ali eles conversam. Aí eles vão falar assim, olha, essa oficina para mim tá bacana, tô gostando, tá me fazendo bem. Olha, essa oficina não dá. Eu conheci, já teve um caso que o paciente falou assim, não, essa oficina eu não quero porque tem uma pessoa ali que eu já conheço de uma outra situação e isso está me trazendo um certo desconforto. É possível trocar? Então a gente tem que analisar caso a caso, porque a gente tem que pensar que nós vamos trabalhar para que esse paciente fique bem, desculpa, para que ele volte para casa. Então nós temos que trabalhar a sua singularidade. Aqui, gente, eu vou falar desse atendimento psiquiátrico aqui um pouco mais para frente, mas eu vou até já me adiantar aqui um pouquinho, né? A elaboração aí do projeto terapêutico, ela inclui participação de oficinas, atendimento psiquiátrico, atendimento psicoterapêutico, reuniões com técnico de referência, oferecimento aí de medicação. Geralmente nós temos todas as medicações que são prescritas aqui pelos nossos médicos. E a alimentação, paciente que chega aqui pela manhã e que às vezes fica numa oficina até a hora do almoço, ele toma o café da manhã e é oferecido para ele também o almoço. Então tudo isso já está contemplado dentro do PTS. E aqueles que ficam no leito, o CAPS é um CAPS 24 horas, o CAPS Renascer tem 8 leitos. Então se a gente precisa que o paciente fique no leito, nós temos condição. E ele ficando no leito, ele tem 5 refeições por dia, que é o café da manhã, almoço, café da tarde, o jantar e a ceia, que é servida antes dele ir para o leito. Então, ele não precisa trazer nada para vir para o leito, né? Não é exigido enxoval, nada disso, né? Nós temos aqui tudo que ele precisar, inclusive produtos de higiene. Nós temos o CAPS, ele oferece tudo. As camas, elas são higienizadas e trocadas, né, todos os dias. Então aqueles pacientes que por algum motivo, não vou entrar nisso hoje, né, porque é uma questão técnica que é interessante a gente discutir, talvez aí num outro momento, né, até pensando aí no pessoal da medicina que estará aqui. Nós teremos também outras falas explicando um pouquinho
os motivos que o paciente permanece aqui no leito, quando nós acolhemos no leito, lembrando que nós acolhemos no leito aquele paciente que não tem risco de morte. Por quê? Porque nós não temos nenhum dispositivo de urgência. Vocês podem ver que até as camas, depois, né, quem quiser conhecer, até as camas, elas são camas normais. São camas igual às camas que temos em nossas casas, certo? Então, gente, eles têm tudo isso. E aí, mas Eliane, e aí? E o atendimento psiquiátrico? Porque eu já estou escutando aqui, já tem uma pessoa que eu sei que precisa de uma consulta psiquiátrica e eu estou sabendo aí, que você vai me falar daqui a pouco, que tem 2 psiquiatras aí que fica quase o dia inteiro e ainda um clínico geral. Aí eu vou dizer assim, eu não ofereço consulta psiquiátrica, eu ofereço CAPS, eu ofereço o Centro de Atenção Psicossocial. É um departamento que atende o paciente na sua singularidade, na íntegra, tá? Eu não vou deixar uma pessoa chegar aqui, passar pelo médico, pegar a receita e vai embora nunca mais. Aquele que vem para isso, nós infelizmente não oferecemos, porque não é isso, né? O CAPS, ele não é centrado na pessoa do médico, e sim de uma equipe multidisciplinar que trabalha de forma interdisciplinar, conversando. Por isso paramos uma vez na semana para fazer as nossas reuniões de equipe. E nessa reunião de equipe, nós trabalhamos e discutimos, estudamos todos os casos que a gente tem dúvida aqui durante o atendimento. E são nessas reuniões de equipe que a gente trabalha com as questões mais difíceis, mais complicadas, e aí que os saberes são compartilhados, saberes de cada profissional. Isso é lindo, gente, isso é maravilhoso, porque assim, né, como eu falei para vocês, tem uma oficina misturada aqui, tem um psicólogo, um educador físico, tem um TO e um enfermeiro. Então, olha que saberes diferentes, não é? Como que se mistura isso? E é mágico, é maravilhoso, tá? Então, eu me empolgo, sabe? Eu me empolgo, então daqui a pouco eu não paro de falar, eu tenho que me segurar aqui, porque trabalhar em CAPS é muito bacana, é maravilhoso. Então, gente, o profissional, o paciente que chega aqui, o último profissional que ele vai passar é o médico. É o último. Ele primeiro tem que estruturar o seu PTS, começar a frequentar as oficinas. E agora está tudo ok. Então, voltando, quando o paciente aqui chega, o último profissional que ele vai passar é o psiquiatra. Eliane, mas e a hora que ele entra no leito? Aí é uma outra situação, porque aí a situação está muito complicada. E como eu disse para vocês, é uma avaliação que aí nós chamamos o médico para nos ajudar, porque às vezes a gente precisa de uma forma intensa acolher esse paciente no leito aqui, mas desde que não exista risco, desde que clinicamente ele esteja estabilizado. Então, por isso nós temos o clínico geral. Mais uma vez eu digo, não temos equipamentos de urgência aqui no CAPS. Ah, eu estou precisando de uma consulta urgente porque eu não estou bem. Não é aqui. Nós não trabalhamos com urgência. Eliane, mas quando o paciente está aí dentro do CAPS e ele tem uma crise e ele entra em crise, isso é uma urgência? É uma urgência de CAPS que nós damos conta, porque a gente já conhece a singularidade desse paciente. E se nós não vamos dar conta dessa situação específica, a gente pede ajuda aí para os nossos parceiros, né? Pede ajuda aí para o SAMU, para que a gente consiga levar esse paciente para um outro departamento que tenha dispositivos aí de emergência, ok?
Gente, falar de oficina de CAPES é muito interessante. É muito interessante porque as pessoas não entendem, né? As pessoas às vezes que são leigas em saúde, elas entendem as oficinas como uma brincadeira, um passatempo, né? Ah, vai lá fazer um desenho, né? Ainda fala assim, um desenhinho. Vai lá se divertir, se distrair. E uma oficina terapêutica em CAPES, ela tem um cunho terapêutico. É para a gente avaliar a evolução desse paciente. Então, o profissional que está ali, que a gente chama de oficineiro, né? O título não muda muito, porque quando a gente trabalha com muita vontade, com muito amor, né? A gente quer fazer, a gente quer resultado. Então, aquele profissional que está ali, que pode ser o psicólogo, que pode ser qualquer profissional técnico que eu citei aqui, ele vai oferecer para aquele paciente aquela oficina que ele escolheu ali no momento que foi estruturado o PTS, né, o Projeto Terapêutico Singular, e aí ele vai observar como que esse paciente ele vai desenvolver, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, e aí que é o olhar individual de cada profissional e que depois a gente compartilha. E aí que está a diferença de uma equipe multidisciplinar trabalhar interdisciplinar. Porque não adianta nada ter uma equipe multidisciplinar, né, vários profissionais e cada um trabalhando sozinho. Eu costumo dizer que em CAPES não existe profissional de sala, existe um profissional que circula o tempo todo. Se o paciente dele faltou, ele não vai para a sala dele ficar lá olhando, né, mexendo no celular ou pensando, ah não, agora eu estou tranquilo, não preciso fazer nada. Não, ele vai sair da sala e vai procurar alguma coisa que está acontecendo, ajudar o colega que às vezes está precisando de ajuda, né, participar de uma outra oficina que ele não teria condição de participar naquele momento. Então, aquele profissional que não está aberto a isso, ele não consegue trabalhar em CAPES. Eu falo que quem trabalha em CAPES tem que ter olho, né, igual uma parabólica, assim. Tem que ter olhos para todos os lados, porque as coisas acontecem com um piscar de olhos. Né? E a gente tem que ter, assim, um pensamento rápido também de como tomar algumas decisões, né, em alguns momentos. Eu vou contar para vocês uma situação engraçada que eu sempre conto, muita gente aqui já sabe, né, até dessas situações. Eu estou falando muita gente porque aqui também, né, nós estamos aqui num espaço grande, com toda a segurança, né, mas tem outros profissionais aqui do CAPES também que estão ouvindo, que estão aqui comigo. Então, eu já falei disso em algumas outras vezes. Eu cheguei em um CAPES, abri o portão e quando eu entrei, um paciente assim bem alto, bem forte, ele veio ao meu encontro e quando ele chegou bem próximo de mim assim, eu olhei para ele, né, desse jeito, porque ele era bem mais alto que eu, e ele apontou o dedo para mim e falou assim, bravo, assim, muito agressivo. Daí ele falou assim para mim, de que lado você tá? E o dedo dele era uma arma, era assim, ó. Eu falei, pronto. E na hora eu falei para ele, do seu. Aí ele falou, então você pode passar. E aí já estava vindo gente correndo, segurança e aquele monte de gente achando que ele ia realmente me agredir, porque ele estava em crise, ele estava tendo alucinações, né? Então foi um caso bem delicado. E assim, eu entrei pro CAPES, né? Sentei lá na minha cadeira, quase, né, desmaiando de medo, porque foi muito tenso. Porém, naquele momento, né, alguma coisa falou, Eliane, fala isso no
sei o que, mas deu certo. Então, assim, em alguns momentos, né, na saúde mental, a gente tem que ter um pensamento rápido e falar, pronto, de repente eu vou ter que entrar nessa loucura para evitar um mal maior. Não vou entrar nessa questão, que também isso seria um motivo para uma discussão enorme, né, de como tratar um paciente em crise com alucinações. Mas é muito interessante, né, a gente conseguir evitar algumas situações como esse caso que eu estou citando. Então, a gente pensando aqui nas oficinas, o observar essas pessoas, como observar essas pessoas e como conseguir evoluir o tratamento e numa evolução de alta, né? Porque se vocês chegarem em um CAPS e falar assim para o paciente, quanto tempo você está aqui? Ah, já estou aqui há 4 anos. Alguma coisa não tá legal, né? A gente tem que entender o porquê que esse paciente está há tanto tempo lá nesse departamento, né, nesse serviço de saúde mental. Será que ele foi e voltou? Se foram crises, né, pode ser que aconteça, mas é importante entender. E por isso as oficinas nos dão uma amplitude de possibilidades, amplia, né, aí as possibilidades para que a gente possa tratar essa pessoa da melhor forma possível. Então, se o paciente está assistindo TV e o profissional está junto, é terapêutico. Deixa eu ver como que ele se comporta, como que ele cruza as pernas, como que está a roupa, como que estão os gestos, como que ele olha para a TV, o que ele sente quando ele vê uma cena X. Então, tudo isso é observado. Nada é por acaso, né? Aqui nós colocamos aqui algumas fotos, né, de registros de oficinas. Essa oficina aqui é a oficina do CAPS Florescer. É uma oficina de relaxamento. E vocês estão vendo aqui, olha, que ele não se sentiu à vontade para deitar. Então, ele fez um relaxamento sentado, né? As imagens estão um pouquinho ruins aqui. Aqui são panos de prato, tem uma oficina também de pinturas em tecido. Esse aqui foi um jornal do CAPS, que foi estruturado também por eles. Aqui são fotos de pacientes que ela tá. A gente tentou deixar o rosto, né, para não ser identificado. Aqui uma pintura em tela, também no CAPS Florescer. E aqui uma oficina de contos de fadas, que também acontece lá no CAPS Florescer. Aqui, pessoal, é o número de oficinas, são todas as oficinas que nós temos no CAPS. Então, vocês estão vendo que são muitas. Eliane, você enquanto gestora do CAPS, você que pensou, que estruturou todas essas oficinas? Nenhuma. Eu não trouxe nenhuma oficina pronta. Cada profissional que nós contratamos, eles chegavam e perguntavam assim, mas o que eu vou fazer? Qual oficina? Eu devolvia a pergunta. O que você tem habilidade para fazer? Eu tenho habilidade para fazer isso e isso. Eu falei, tá bom, então estrutura um projeto e traz para dar uma olhada. E todas essas oficinas, elas aconteceram dessa forma. Então não existe um profissional dentro do CAPS que teve que fazer ou tem que fazer uma oficina que ele não tenha habilidade. Então todas as oficinas, elas foram criadas pelo próprio profissional que chegou e trouxe aí dentro das suas habilidades
dentro da sua criatividade, o que seria mais interessante para aquele momento, para aquele trabalho, para aquela demanda que nós tínhamos ali, né? Então isso é muito importante de ser pensado, que nem um profissional não é imposto a ele o que ele tem que fazer dentro de um CAPS. Por isso, gente, saúde mental, ou você ama ou você não ama, tá? Ou você ama inteiramente e fica, ou você chega, fica só um pouquinho e vai embora. Não tem meio termo em saúde mental, né? E para falar a verdade, gente, é uma loucura maravilhosa, né? Saúde mental eu sou apaixonada, né? Então não tem jeito de não se falar diferente. E essas aqui são algumas fotos também do CAPS Renascer, que é o AD, né? Então aqui são algumas oficinas, aqui são pinturas, essa aqui Criação poética. Criação poética. E dessa criação poética aqui, né, nós temos alguns profissionais aqui do CAPS, que não estão aqui agora, e que estruturaram essa oficina, inclusive com o nosso clínico geral. E a partir de todas as poesias que foram estruturadas dentro dessa oficina, nós estamos montando um livreto, e esse livreto ele será publicado e depois disponibilizado, né, na editora, e depois eu passo o link aí para vocês. Esse está ficando muito legal, então a gente vai publicar. Aqui uma oficina de culinária, aqui uma oficina chamada Oxigênio, aqui de colagem, aqui imagem tá meio ruim, É o cinema. é a oficina de cinema, né, aqui, e A outra de pintura. aqui pintura também, né? Então, assim, um pouquinho das fotos que a gente trouxe para mostrar aí para vocês. E aqui nós temos as oficinas do CAPS Renascer. Eu não vou citar cada uma. Em torno de 40 oficinas, 40 oficinas diferentes em cada CAPS. Então, pensem o quanto esses profissionais do CAPS, eles são incríveis, maravilhosos, e conseguiram pensar coisas incríveis, né? Para que a gente pudesse estruturar todo um PTS para todas as possibilidades e singularidades do indivíduo. Reuniões de família, no momento nós não estamos fazendo, mas é algo extremamente importante. Nós não estamos fazendo por causa da pandemia, né? Porque quando fazíamos reuniões de família, mesmo sendo reuniões à noite, era um público assim de quase 100 pessoas. Então nós tivemos várias reuniões que vieram muitos familiares, e que então nesse momento nós estamos fazendo apenas grupo de família. Então esse grupo de família é uma oficina e que trabalha alguns temas com os mesmos familiares, mas em grupos bem pequenininhos, né, que a gente consegue estruturar aí dentro do nosso momento Covid. Então, as reuniões de família, e outra coisa que é bem importante a gente pensar, que mesmo aquele familiar que ele não consegue trazer
o seu filho, não consegue trazer o seu esposo, a sua esposa, nós acolhemos esse familiar no grupo de família, mesmo sem estar tratando aquela pessoa em questão. Então nós damos o apoio para esse familiar quando necessário, tá? Então podem encaminhar. Se algum familiar estiver muito fragilizado, nós vamos acolhê-lo no grupo de família. Ah, Eliane, ele vai passar pelo médico, Não, nós vamos acolher o paciente enquanto familiar. Agora, se ele tiver um transtorno mental grave ou também estiver em uso de substância, aí é outra coisa. Mas nós estamos falando especificamente de acolher o familiar, tá? Para que ele tenha sustentação, né? Para que ele tenha equilíbrio e consiga cuidar do seu familiar. Esse fluxograma aqui eu já falei um pouquinho para vocês, né? Às vezes eu começo lá, volto aqui, mas eu já trouxe um pouquinho para vocês de como é, né, a chegada, o encaminhamento de toda a rede básica, CRAS, Santa Casa, FEAC, UBS, UPAS, pronto-socorro. Então todos esses departamentos, eles nos encaminham esses pacientes. E quando vem com um encaminhamento, com uma história clínica, gente, isso é maravilhoso, né? Até acho que é importante isso para vocês, né, da medicina, lembrar o quanto é importante para nós profissionais da saúde receber um relatório completo, a história desse paciente. Porque ele chegou lá na atenção básica, na UBS, no pronto-socorro, no serviço de urgência, ele contou ali a sua história. E de repente ele chega para nós e nós vamos falar para ele: me conta a sua história. Então assim, ele já está angustiado, já está com um transtorno importante, já está em uso, ele não quer falar de novo daquilo que o angustia tanto. Então quando a gente recebe uma história bem feita, gente, isso é maravilhoso. A gente até comemora aqui, porque é raro.